Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Elaine Santana, do Let's Podcast, e hoje estou com uma pessoa super conhecida, assim como a nossa querida Adriana teve aqui no nosso podcast semana passada, é figurinha conhecida aqui de Luxemburgo. Nossa querida Luciana, mais conhecida como Brazuquinha. Muito obrigado, Brazuca, Obrigada a de início, você. por ter aceitado o nosso convite. E hoje vai ser um programa um pouco especial também, porque a gente vai ter um tema específico, que é ser mãe solo em Luxemburgo. Espero que vocês gostem. Quem gostar, se inscreva no canal, curta, compartilhem, que eu vou... Todos os dias eu vou falar isso aqui para vocês. Vou ser repetitiva nesse assunto. Muito obrigado que você aceitou nosso convite, Brazuquinha, de antemão. Quero te agradecer. A gente sabe que não é fácil expor a nossa vida, né? Mas eu acho que vai ser muito válido para diversas mulheres que também está na mesma situação que você hoje. Há quanto tempo você está aqui em Luxemburgo? Bem, eu quero te agradecer Obrigada. Pelo convite. Me sinto muito lisonjeada por esse convite. E respondendo a sua pergunta, eu estou aqui, já vai fazer 20 anos agora, em dezembro, que eu cheguei aqui em Luxemburgo, e é um país que adotei como minha casa. Sim. Porque eu amo muito esse país que me acolheu. Apesar dos altos e baixos que a gente sabe, né, como você também já teve, é um país que eu amo, eu aprendi a respeitar e sou muito grata a Deus por estar aqui nesse país que é acolhedor para quem quer ser acolhido. Sim. E é aqui que eu faço a minha vida. E como você veio parar em Luxemburgo? Bem, eu tenho 3 primos meus que moram aqui. Um deles já moram aqui, se eu não me engano, eu acho que é uns 38 ou 39 anos. Caraca! Ele veio primeiro, ele foi o embaixador, que a gente fala, da nossa família. E ele veio para aqui. E eu sempre senti vontade de vir morar na Europa. Sim. E lá no Brasil, o nosso sonho é sair de lá para vir para a Europa para tentar uma vida melhor, né? Mas como lá eu era gerente de loja, eu trabalhava vendendo roupas, então eu sempre deixei esse meu sonho de lado. Aí conheci uma brasileira que ela me chamou para vir morar em Portugal, porque o namorado dela... o suposto namorado dela, né, era colhedor de uvas para fazer vinho em Portugal. E eu vim com essa colega, só que é o que eu também queria deixar aqui para todo mundo que se aventura a vir para a Europa, ver direitinho, porque é muito complicado, porque antes de eu sair do Brasil eu já fui vendida. Caraca, bicho. Não sabia dessa história. Eu fui vendida por essa amiga, né, que eu conhecia lá no Brasil. Amiga da onça, né? Eu comprei a minha passagem, eu trabalhava numa loja, num shopping que se chamava Passaporte. Eu pedi demissão dessa loja. A minha sorte é que eu trouxe a minha carteira de trabalho. E ele viu ali que eu era uma pessoa que trabalhava. E aí eu vim nesse sonho, né, de vir para a Europa, porque meus primos já tinham a vida deles, eu não queria estar pedindo favor. E eu cheguei no aeroporto, tinha já 2 pessoas esperando, no caso, um para mim e um para ela. E aí ela falou, entra aqui no carro do meu namorado, que a gente vai tudo pro hotel, ele vai levar a gente. Entramos no carro, chegamos no hotel, ela me deu o cartão, ela falou, esse quarto é seu. Quando eu entrei no quarto, já tinha uma mala lá. O suposto namorado, que ela dizia, que era para mim, né, no caso, já estava a mala lá. Eu falei, mas aqui tem alguém. Aqui tem alguém. E ela pegou e falou assim, não, mas é só... Ele vai estar aí só para te fazer companhia. E ali eu comecei já a fazer um escândalo. Chamei a recepção. O senhor viu que eu não era
que eu não estava ocorrente daquilo que estava acontecendo. Eu chorei muito e eu pedi, sorte que na época a minha madrinha me deu o endereço, o telefone, tudo dos meus primos que moram aqui. E eu liguei pro meu primo na época, e meu primo conversou e falou, não, ela é trabalhadora, me diz o hotel que você tá, que eu vou comprar uma passagem para ela vir aqui, que eu moro no Luxemburgo e tudo. Nossa, O senhor graças a Deus. foi muito legal. Ele foi muito compreensivo. Eu penso assim que Deus me deu aquela oportunidade de escapamento, né? Vamos dizer assim, porque foi um escape. Poderia ser mal se o senhor não me respeitasse, eu poderia ser abusada Sim. ali sexualmente, ou poderia ter acontecido outras coisas piores, né? Que a gente Sim. vê tantos casos, né, Lani? Sim, muita coisa feia. Aí eu cheguei aqui no meu primo me ajudou com a passagem, ele foi me buscar aqui, era o último voo. Eu cheguei aqui, eu chorei muito, meu primo também chorou muito. Nossa. E graças a Deus, Deus me Te tirou deu um daquilo. livramento assim eterno. Foi um Foi. livramento eterno isso. Foi, eu chorei muito porque eu sonhei, eu gastei todas as minhas economias para poder comprar passagem naquela época, né? 20 anos atrás, era mais caro, eu acho, que agora, né? E a gente também não tinha tantas condições, talvez, que a gente tenha hoje, né? Não. Aí foi... Não tinha ou também toda essa tecnologia. Dependia de orelhão. A minha sorte foi que eu trouxe a minha carta de Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. E eu provei para ele, meu primo também falou com ele. Eu sou muito grata, meu primo, porque ele me ajudou, né, nessa emboscada, né, Sim. que E armaram. e essa amiga da onça, como é que ela ficou ali nessa situação? Essa amiga da onça sumiu lá do Brasil, porque eu falei para todo mundo. Na época a gente tinha o Orkut. Eu sempre gostei muito de falar, fazer ao vivo, essas coisas, né? E eu falei, fiz ao vivo, liguei para todo mundo lá. Eu avisei, porque eu fiquei com medo de outras também virem e acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu não sabia dessa história, tô impactada. Aí eu cheguei, contei pra todo mundo, e todo mundo... Hoje em dia eu penso que ela não é mais ali do bairro, que eu moro em Campo Grande. E eu não sei por onde anda ela, não sei mesmo. Mas foi muito triste a minha vinda pra Luxemburgo. Então você veio impensadamente, né? Tipo, quase na obrigação de vir para não acontecer o pior com você lá em Portugal, infelizmente. Aí você chegou, mas o intuito, no início, acho que seus primos te chamaram para te tirar dessa situação, achando que você ia voltar pro Brasil? Sim, o Brasil, E aí eu fiquei aqui, o meu primo me levou numa... Antigamente a gente tinha muita salsa aqui. E ele me levou e foi ali que eu conheci. Eu chamo ele de meu anjo da guarda, porque foi um dos meus anjos da guarda, porque a minha história é muito bonita. Passa vários anjos da guarda na vida da gente, graças a Deus. Eu acho que Deus escolhe, né? Sim. O fardo que ele dá, ele Graças sabe a Deus. para cada pessoa que vai aguentar aquele fardo, porque não é fácil. Não. Tem gente que desiste, né? Outras não. Eu sou aquela que sou persistente. Isso aí. Eu sou difícil desistir. Aí meu primo me levou nessa salsa e eu conheci. Ele é muito conhecido aqui, né? Ele é um brasileiro conhecidíssimo. Ele se chama Neto Coraça, é um dançarino. E eu agarrei ele, sabe? Porque era o único que eu conseguia falar português, brasileiro. Porque naquela época a gente Ninguém falava, pouquíssimos falavam. Nossa, né? Naquela época a gente contava no dedo quem falava português Eu aqui. acho que você deve ser igual eu agora. Quando eu cheguei, aí eu ouvia, tá falando português. Ei, você é brasileira, que não sei o que lá. Hoje eu... Diz, tá falando brasileiro.
É, Você chega se esconde um pouquinho. eu agarrava, sabe? Eu falava, eu também sou brasileira. Aham. Às vezes era português de Portugal, né? Aham. Mas era minha língua, Sim, porque é tudo a você mesma coisa. fazia ser compreendida, né? Aí eu cheguei perto dele, meu primo me apresentou, né? E eu fui logo perguntando se ele não conhecia uma maneira de eu arrumar um trabalho, né? Aí perguntou quanto tempo eu estava aqui. Eu falei para ele que eu ia fazer uns 3, 4 dias que eu estava aqui, que eu tinha acabado de chegar. Mas eu não queria ficar na casa dos meus primos porque era casado, recém-casado, tinham filhos e tudo. Eu nunca gostei de dar trabalho. E aí ele arrumou para mim. Eu falo também o meu outro anjo da guarda. Vocês também devem conhecer o Renzo, que a gente tinha uma discoteca aqui que se chamava Atmosfera. Não, não é da minha época, essa não é da minha época. Eu falo pra ele, às vezes ele fica assim, né? Eu falo muito pra ele que eu não passei fome aqui. Agradeço a ele de coração. Eu sou grata ao Renzo, que é o marido de Ciara, todo mundo conhece aqui. Ele é um tipo de anjo que ele ajudou muitos brasileiros naquela época que a gente chegou. Como eu te disse, que não tinha muitos. Então, às vezes, nem tinha trabalho, ele chamava, porque sabia que a gente dependia daquelas horas. Para ajudar. Então, eu comecei, esse Coraça arrumou para mim, na Atmosfera, né? Eu comecei guardando os casacos na Atmosfera. Depois, eu conheci uma portuguesinha de Este que arrumou para mim guardar uma criança. Eu saía da discoteca, eu guardava bebê, e depois eu fazia faxina à noite. Isso foi a minha vida durante uns 6 meses. Foi assim, para mim poder conseguir sobreviver, porque naquela época era muito caro. E você, quando você veio, você ficou com a dívida da passagem lá? Você parcelou a sua passagem? Não, eu pedi demissão, eu já trabalhava lá há muitos anos. Ainda bem, né? Imagina, quando eu vim eu parcelei no cartão de papai. Eu passava fome, mas não deixava de pagar. Senão, né? Couro Pau comia. Via. Eu sei o que é isso. Eu sei, minha filha. E aí, eu conheci essa senhora que me apresentou, a mãe da menininha que eu guardava, que por acaso o nome da minha filha se chama Oceane por causa dessa bebê. Ai, porque que lindo. eu me apeguei muito a ela. Eu chegava cansada, né? Porque eu trabalhava à noite nessa discoteca. E a bebê parecia que era um anjinho. Ela dormia até quase a hora do almoço. 9 horas, Dava 10 horas. trabalho nenhum, né? Nada. E a sua Oceane era boazinha assim, quando era bebê? Era. Ai, que bom. A Oceane sempre foi um bebê que ela nem chorava nada. Porque às vezes a gente fica ali idealizando um filho, olha o filho do outro, aí quando nasce é o contrário. Não. Os 2 filhos São que eu bonzinhos, tenho, né? não lembro de ter me dado trabalho. Nem à noite, nem de Cólica, essas coisas. dia. Não sei o que é bebê chorando. As minhas meninas me deram. É? Já o meu menino não parecia um boneco. Eu colocava assim, ele ficava. Sério? Bonzinho demais, A bonzinho minha demais. também. O Ceni também, o Noah também, graças a Deus. Aí passou 6 meses. E eu fiquei assim, aí eu conheci o Cássio, que eu falo pra ele que me desencaminhou um pouco, né? Porque eu morava em Este e ele falou assim, não, vem morar aqui na vila porque é melhor, que não sei o quê. E foi quando ele me apresentou o pai da minha... Não, ele me apresentou o pai da minha filha e eu fui trabalhar em Niederhave. E chegando lá, a gente alugou um quarto, e embaixo eu trabalhava no café, e em cima era o quarto que a gente morava. E naquela época, né, a gente era bonitinha, né? Continua, para. A gente era bonitinha e eu fui lá servir o meu café, né? Eu era atendente de café. Nunca gostei de trabalhar em café porque eu acho que você tem que ter jeito para isso. E acho que as pessoas se passam, assim. Eu não tenho. Infelizmente, os europeus, eles acham que... não todos, não estou generalizando, mas acham que nós somos mercadoria. Mas o meu caso não foi nem esse. Porque eu acho que pra você... Primeiro que eu não bebo.
Eu não conheço bebidas. Eu bebo uma cerveja, de vez em quando um drink, mas a pessoa tem que fazer para mim. Agora, eu fazer, eu não sei. Eu sou leiga nisso, não conheço o nome de bebidas, essas coisas. E nesse café que eu trabalhava, que eu estava trabalhando, eu trabalhava com uma portuguesa. E entrou um senhor lá, né? E pediu um expresso e uma água. E eu fui lá, atendi o senhor. Aí ele perguntou, tá tudo bem? Né? Ça va? Est-ce que tu vas bien? E eu falando para ele que eu não estava compreendendo. E a minha amiga veio me traduzir e tudo. E no outro dia o telefone toca. E era a polícia. Ele era um policial disfarçado. Cara, Terceiro dia de trabalho. eu tava achando que o cara queria namorar você. Nada, filho. Eu tomei um trauma. Terceiro dia de trabalho. Agora, entendi porque que você não gosta de café. Aí, aqui é da polícia, de Niederhave. Eu quero que a servosa que me atendeu ontem compareça aqui, nananá, e a menina batendo na porta do meu quarto, dizendo que era a polícia. Eu falei, vai você, eu não tenho documento. Eu conheci o rapaz agora, a gente não falou ainda de casamento, que não sei o quê. Como é que eu vou fazer ser deportada? Pelo amor de Deus, naquela época eu já tava... Eu falei, meu Me Deus, ajuda, me tira daqui. todo o dinheiro que eu tinha do meu trabalho, eu comprei minha passagem, eu vou embora assim. Eu entrei em pânico. Uhum. E ela foi lá e ele falou, não foi você que me serviu. Eu quero a menina que me atendeu ontem. E ela voltou. E eu fui lá. Falei, Nossa Senhora. eu vou fazer o quê, né? É a polícia. Se eu não for, eles vêm. Por isso que eu tenho respeito até hoje. Até hoje eu tenho muito respeito pela polícia, né? Ah, tem que ter, né? Nem que se não tivesse, minha filha. E aí eu fui, né? Eu falei que eu não cheguei lá, falei, eu não sei falar, e falando em português, porque eu não sabia como falar naquela época. É difícil. E aí, acho que eles já estavam esperando, né? E me conduziram até a sala, eu entrei, aí ele mandou fechar a porta, e eu só olhando pro chão, né? Porque eu tinha medo de olhar pra ele. Você tinha quantos anos? Eu cheguei aqui com 24 anos. Nossa, tão sem experiência, cara. Cheguei aqui mocinha, né? Lisinha. Bonitinha, né? A laranjinha ainda. Né? Aí você tentou dar uma de Sol. Lembra da novela da Sol? Daquela da América? Da Que ela América? tentava, quando o policial pegou. Ai, menina. Nossa. Foi uma coisa que eu sabe, eu tenho... Meu cachorro tá aqui. Mas se diz, eu não... Acho que foi tudo premeditado por Deus. Porque eu acho que Deus sabia de tudo. É isso, vai acontecer isso. E você vai ficar bem. Eu acho que foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei e falei, bom dia ou boa tarde, nem sei o que eu falei na hora lá. E ele pegou e falou assim, senta aqui. E eu olhei assim Está pra se ele. esforçando pra falar em português, é porque o negócio do bagulho tá doido, hein? Senta aqui. Aí eu fiquei assim, olhando pra ele. Você é muito bonita. Ele falava português, minha filha. Ai, Aquele meu português Deus. misturado com francês. E eu olhei pra ele e falei, o senhor fala português? E ele pegou e falou assim, sim, eu amo o Brasil. Ah, minha filha. Quando ele falou que Você falou, amava... que porra que tá acontecendo aqui, meu Deus? Vai me mandar embora, vai pedir casamento, que é isso? Quando ele falou que amava o meu país, eu falei, tô em casa aqui. Vou juntar a fome com a vontade de comer. Aí peguei e falei pra ele, você gosta do Brasil? Você já foi no Brasil? Cara, aquele cara me ajudou tanto, Elaine. Sério? Ele pediu pra mim não trabalhar mais naquele café, porque era uma denúncia de alguma mulher
que denunciou, que naquela época a gente tinha muito. Tá, a famosa denúncia. jalusia. Tinha alguma mulher que denunciou e eu não podia trabalhar ali. Ele arrumou trabalho para mim em casas de policiais. A minha vida toda eu trabalhei em casas de policiais aqui. Você hoje trabalha na polícia, né? Eu trabalho na polícia e a minha vida toda foi assim. Porque ali Deus abriu deu aquele livramento, mas abriu uma porta. Caraca, cara, que loucura. O cara foi lá, você achando que o cara ia te prender e o cara era gente boa. Sim, e não foi só isso. Ele conseguiu uma casa da comuna pra mim. Eu morava numa casa da comuna, em cima da polícia. Putz, em Niederrave. E é uma comuna que me adotou e eu adotei aquela comuna. Eu amo aquela comuna. É um Sempre lugar que eu bom, posso, é um lugar bom. eu vou ali. Niederrave é um lugar muito bom. E eu morei ali anos. Muito caro, muito caro. Na comuna, Cara, morei ali. Morar ali é caro também. Mas eu pagava pouquinho, né? Porque você morava na da comuna, né? Era a casa da comuna, era um apartamento duplex que eu morava. Uau. Putz, grilo. E ali se a gente acha que conhece alguém que nasceu com o cu virado pra lua, é a brazuquinha. É a brazuquinha. Que é a primeira vez que eu vejo que a polícia vai lá. A gente acha que a polícia vai pra mandar a gente embora, né? Naquela época, né? Uhum. Eu acho que é raro, né, ouvir falar isso. Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar que a polícia foi me ajudou. E é meu amigo até hoje, ó. Que apresentei pra minha amiga. Que minha massa. amiga quase casou com ele. E tem um outro também, não sei se ele trabalha ainda, ele trabalha na academia agora, que ele faz computurismo. Fisiculturismo. Ele faz aquilo. Ele era sargento da polícia também. E é meu amigo. Que louco, cara. Tô de Graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. Graças a Deus, eu acho que... Mas eu tenho o hábito de dizer que às vezes assim, porque eu tive sorte. Eu acho que a questão não é sorte. Eu acho que a gente colhe tudo aquilo que a gente plantou. Então, às vezes a gente tem o péssimo hábito de dizer, não sei se eu mereço, não sei se eu sou digna de receber isso. Mas a gente esquece que a gente plantou lá atrás. As pessoas elas têm costume de lembrar só aquilo de ruim, né? Mas a gente não lembra o que a gente fez de bom no nosso passado. É verdade. E quando a gente planta não é para ter alguma coisa, né? Pensando, vou plantar coisas boas, porque depois a colheita vem, né? Mas quando a gente ajuda alguém, ou quando a gente é honesto, ou quando a gente é um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, bom amigo, tudo isso depois é uma bagagem que ao longo dos anos que vão se passando, você vem colhendo tudo aquilo que você plantou. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, pra mim não é sorte, pra mim é só colheita. E eu sou grata a tudo que eu tenho, ou de bom, ou de ruim, ou de mais ou menos. E porque eu acho que Deus, ele sabe até aonde a gente suporta. Isso é verdade, eu também E eu penso assim, desde o momento que você não faz mal pra ninguém, uma hora Deus vai chegar ali e vai falar, chega, ela não é assim, ela não merece estar passando por isso. Até porque quando você planta o mal, filha... A colheita vem, filha. A colheita vem. Eu costumo dizer que a mão de Deus a mão de Deus faz assim, ó, pra te levantar, né? Assim. A lei do retorno. Mas quando ela faz assim, minha filha, a mão é muito pesada. O retorno, eu tenho medo de pessoas que não sabem o que tá plantando. Porque a colheita chega, né? Chega com força. E é isso, a minha história, assim, Depois eu comecei a trabalhar na casa desses policiais. Casei com o pai da minha filha. Aí você conseguiu o documento, né? Consegui meus documentos. Comprei a minha primeira casa depois de 2 anos. Olha que eu estava aí, aqui. Gente. Comprei uma casa velhinha. Mas era sua, né? Mas eu botei ela do jeito dos meus sonhos. Tudo que a gente fez ali dentro da casa, que a gente, porque eu trabalhei junto com a pessoa, né? Sim. Foi junto, era uma casa linda, entendeu? E a minha filha nasceu nessa casa. Eu me sinto grata e honrada por isso, porque fiz de tudo para dar um conforto para minha filha. E graças a Deus a gente conseguiu comprar a nossa casa. Depois vem, né, lógico,
Tem uns que divorciam, outros continuam casados. Veio o Sim. divórcio depois de 6 anos. Acontece, né? Infelizmente, né? Porque quando a gente casa, a gente não casa para terminar, né? Com certeza. A gente casa para poder ficar junto, mas acontece, infelizmente. E aí teve o divórcio, eu consegui alugar essa casa aqui na vila, que eu conheci a Manuela. A Manuela me alugou essa casa na vila e eu continuei trabalhando. Trabalho já vai fazer 16 anos na mesma empresa de limpeza. E é dali que eu tiro o meu ganha-pão. Graças a Deus por isso. E a rotina diária, assim, que você tem a Oceane. Tem a Oceane. E tem o pequeno. Tem a Oceane que tem 15 anos. 15. E o pequeno tem? O Noah vai fazer 9 aninhos. A idade quase é o Oceon. É, eu tenho o Oceon. o Oceon. O Oceon tem 9. Lembra que a gente falava isso? Do meu... porque eles podem depois se conhecer. Aí Porque... já pensou se namorar? Eu falei, meu Deus, tira essa menina velha do meu filho, hein? As ideias de mãe. E como é que ia ser o nome, né? Oceane, Oceon. Eu chamava... Mazu. Mazu. Já besta. Esse negócio aqui é sério, pô. Aí, porque eu sei, eu também tive filho, eu tenho 2 filhos nascidos aqui, e não é só aqui, qualquer lugar, mesmo você estando com o seu parceiro para criar esse filho, é uma rotina cansativa. Como que foi a sua rotina no início? Que os 2 estavam menor. Agora eles são mais independentes, né? Então te dá mais uma sossegada. Mas quando eles eram pequenininhos devia ter sido tenso para você, hein? Cara, eu sofri muito, mesmo na época que eu não tinha o Noah. Porque eu ganhava... Às vezes eu saía daqui para poder trabalhar e só tinha 2 horas de trabalho. Porque na empresa a gente começa por baixo, né? E eu vinha para ganhar, às vezes, 20 euros. E o meu aluguel era 900 euros naquela época. E eu ganhava 1.000 euros. E eu não sabia... Como eu cheguei logo e fui casando, eu não sabia das ajudas que davam para as crianças. Eu não sabia de nada. Eu era muito leiga nesse assunto. Sim. E aí eu conheci essa menina que ela me ajudou muito e disse, não, você tem o direito ao abono, você tem direito ao RMG, o complemento do salário e tudo. Só que eu nunca pedi, porque eu falava para ela que a empresa poderia me dar mais horas e eu não queria, Sim. entendeu? Tirar de quem poderia precisar mais que eu naquela época. Sim. E aí eu sofria muito porque às vezes eu não poderia dar o luxo de ir de férias. Eu fiquei muitos anos aqui. Fiquei uns 4 anos sem ir de férias, porque eu era sozinha com a Oceane. Mas eu esqueci de te falar um detalhe. Quando eu morava lá em Niederhaven, antes de eu ter a minha filha, eu quis trazer o meu irmão para aqui. E o meu irmão veio para aqui, eu tive que adotar ele no Brasil. Com quantos anos? Quantos anos ele tinha? Meu irmão chegou aqui, ele ia fazer 12 anos de idade. Nossa, que responsabilidade louca. Louca. E eu, recém-casada, morando ainda na casa da comuna, porque eu tinha botado os papéis para comprar a casa. Trouxe o meu irmão para aqui, menino, pré-adolescente. Louca. Eu não dou conta dos meus adolescentes lá em casa, imagina o filho dos outros. Sem saber falar o francês. E trouxe ele para aqui. Hoje em dia ele tem 32 anos. Tá aí, documentado, graças a Deus. Que ele chegou aqui e não passou pelo sufoco. E... Só quem viveu ilegal sabe o valor que tem um documento desse, eu acho. Lógico, quem tira a cidadania sabe o valor que tem histórico e tal, mas o valor da necessidade do documento é só quem viveu ilegal. Ô, filha, quando eu trabalhava na Atmosfera, quando a polícia batia ali, ela não batia 2, 3 polícias, não. Era 10, 15 carros de polícia, fechava a rua toda. Eu me escondi, não sei se tu conhece aquele carro Land Rover. Eu me escondia na roda, ali. Eu com as minhas amigas.
birimbau, que era um café. Eu cheguei à época lá embaixo, perto do Você chegou a pular o muro também? Não. Já pulei muro do birimbau. Quando a polícia chegava ali, tudo para não perder a passagem. A chance de estar em Luxemburgo. Filha, foi bravo. E caí na besteira. Besteira não, né? Trouxe meu irmão para aqui. Depois comprei minha casa e tudo foi se ajeitando. Graças a Deus, graças a Deus. E quando eu era assim, porque eu ficava morrendo de dó, assim, uma das coisas mais tristes para mim é ter que acordar de manhã cedinho as crianças quando tá com muita neve. Minha filha. Mas você tem que ir, porque você tem que deixar a criança lá, porque é esse horário que você tem que trabalhar. Então, se você não for e deixar a criança na escola, com que a criança vai ficar? Eu chorava muito. Pô, muito difícil, Eu chorava muito porque ela era muito bebezinha e eu tinha que deixar, ou eu deixava ou eu não trabalhava. Sim. E a gente não comia. Sim, tinha que trabalhar. E como ela sempre foi uma criança muito boazinha, a Oceane, todo mundo na creche sempre adorou a Oceane. Porque era aquela bebezinha que você dava o comer e deixava ela ali, ela ficava. Ela não era aquela bebezinha que chorava o tempo todo. E a Oceane, quando eu ia buscar ela, minha revolta era essa, que ela não queria vir embora. Como é que é? Conselho tutelar, vai na casa da Brazuca ver o que tá acontecendo, que essa menina não quer voltar pra casa. Ela agarrava nas pernas dos educadores pra não vir pra casa. E eu falava, vamos, filha. Quase que eu falava, vem logo. Vem, menina. E ela adorava a creche. Ela adorava a creche. E referente, assim, financeiramente, assim, você hoje tem um trabalho bom, né? Você não precisa dizer valor, não quero que eu diga valor. Hoje, você sozinha, obviamente com o que é de direito das crianças em relação aos pais, pode-se viver bem, assim? Assim, pode, mas você tem que ter o controle. Porque eu vejo muita gente que ganha, quanto mais você ganha, mais você gasta. Sim. Então, se você não tiver aquele controle, você fica endividada. Eu procuro não fazer muita dívida, porque eu sou sozinha, a Oceane vai começar agora na faculdade. Então, a gente tem que ter pelo menos uma economia pro futuro, né? E eu consigo, não vou te falar que eu vivo bem, porque a gente não vive bem. Porque a gente paga, eu pelo menos ainda vivo de aluguel. Sim. Não consegui comprar um apartamento para mim. Você teve que vender quando você separou? Eu tive que praticamente dar, né? Porque não foi uma venda. Porque 6 anos de que você comprou, eu comprei, fiquei 4 anos com a minha casa. Então, no máximo naquela época era 10 anos. Ah, tá. Então eu tive que devolver todas as ajudas. Eu não pedi ajuda. Quando eu comprei minha casa, eu não pedi ajuda. É a melhor coisa. Graças a Deus. Então eu não fiquei com 1 centavo da minha casa. E fiquei com dívida ainda. Porque a gente pegou empréstimo para fazer a reforma, o telhado, tudo. Entendeu? Banco é tudo igual, bicho. Banco é tudo igual. E é isso, minha filha. Mas financeiramente aqui, se você não tiver o controle... As coisas desandam, com certeza. Eu acho que ficou pior depois da pandemia. Ficou, lógico que ficou. Ficou tudo mais caro. Você vai no supermercado, tá super caro as coisas. Antigamente a gente ia no mercado com 50 E agora você euros. Tá na idade dessas crianças ficar trocando de roupa o tempo todo, que eu nunca vi igual. Mãe, as calças estão pega-frango. Você compra uma calça agora e passa 2, 3 meses, já tá com a calça pega-frango de novo. Vai ter que ir lá e comprar a calça de novo. Nossa, a Ana Lu me deu muito trabalho com isso, muito. A minha filha, eu acostumei não coisa de marca. Não, lá em casa também não ligo pra marca, não. Não, mas agora tá. É? Agora tá. Ah, mas chega nessa idade aí, filha. O liceu, que é minhas amigas, que não sei o quê. E eu falei, as suas amigas talvez tenham um pai, tenham uma mãe que possa comprar. Eu vou comprar o que tiver ao meu alcance. Teve um dia que a Ana Lua virou pra mim e falou bem assim, mãe, assim, sabe quando você conta uma coisa esperando que você vai receber essa mesma coisa? Ela falou assim, mãe, lembra da minha amiga que veio aqui em casa e tal? Eu falei assim... essa amiga tinha ido lá em casa nesse dia. Aí quando ela chegou, tinha um presente em cima da cama dela. Minha amiga me ligou, você não sabe o que ela ganhou. Eu falei, o que ela ganhou? Ela ganhou uma bolsa da Louis Vuitton. Eu falei, caraca! Será que era verdadeira? Você tá me contando...
Aí eu falei assim, quem deu essa bolsa pra essa menina? Ela falou, a mãe dela, ela chegou lá, tava lá na cama dela, embrulhada. Aí mandou a foto, vi que era mesmo. Eu falei, você tá me contando isso pra eu poder ficar com inveja de te dar uma bolsa da Louis Vuitton? Que eu não vou te Mas dar, é não. assim mesmo que eles fazem. Eu não vou te dar bolsa, eu nem tenho bolsa de Louis Vuitton, vou te dar bolsa da Louis Vuitton. Eles fazem Eu tipo... dou a do Luiz Vuitton. Não, eles Luiz faz... Vuitton eu dou. Eles fazem tipo bullying com a gente. Entendeu? Porque eu chamo isso de bullying. Quando a Oceane quer, por exemplo, um tênis, ela fala, mas por quê? Por quê? Entendeu? Aí eu falo, não tem como... Menina, eu tô voltando assim, papos de mãe, assim. Eu nunca tinha ido naquela outlet ali de Clemency. Ah, não? Não. Caraca, eu fui lá. Tu viu? E eu passo ali direto. Gente, que massa aquela outlet. É enorme, né? Mesmo sem dinheiro, eu me senti rica ali naquele lugar. Só pelo fato de Só estar pelo ali. fato de estar ali. Que lugar bonito. Sem poder gastar, eu falei, caraca, eu não... Aí meu marido pegou e falou assim, nossa, que lugar maneiro, né? Que eu e meu marido, a gente é muito simples, né? Tipo, quase da roça a gente é. Aí ele pegou e falou assim, é aqui que a gente tem que vir comprar roupa, porque a gente vem aqui, você se sente até mais gente num lugar desse, parece que as pessoas olham pra você diferente. Eu gosto de entrar ali pra sentir os perfumes. Ah, gostei de tudo, ali eu gostei de tudo. Eu amo perfume, então eu vou ali, eu me acabo, eu boto aqueles perfumes todos, vou experimentando. Eu saio dali, o povo começa a espirrar de tanto perfume que eu saio. E quando você, voltando, explica um pouco assim, por exemplo, o Noah, ele fica hoje na Maison Relais, né? É. Mas antes ele ficava na creche. E a Oceane também ficava na creche. creche. Paga-se muito de creche, paga-se muito de Maison Relais aqui em Luxemburgo? Agora não, né? Agora é tudo gratuito. Mas a Oceane, na época, eu tive que pedir demissão da minha primeira empresa que eu trabalhei, que na época era Peduz. Que não existia cheque-serviço. Que não existia esse Eu lembro. cheque-serviço. Eu pagava 1.500 euros para deixar ela na creche. Então, eu optei ficar em casa e levava as crianças para escola. Tipo babysitter. Sim, tem essa modalidade agora também que aceitam cheque-serviço, as senhoras que ficam com criança em casa. E eu optei por ficar em casa porque era um salário mínimo. Era 1.500 Era euros. caríssimo, eu lembro. E hoje em dia eu pago pro Noah, por exemplo, ele tem a Nunu aqui na rua, que ela é bastante conhecida, eu pago 15 euros. Por Às vezes- dia? Não, por mês. Por mês. Ah, ela aceita o cheque-serviço. Aceita. Entendi. Pro Noah eu pago isso. E ele come na creche de graça, né? Graças a Deus. Sim. Vou só explicar um pouquinho aqui pro pessoal. O cheque-serviço, gente, é tipo uma contribuição do Estado para poder pagar as atividades extracurriculares das crianças. Isso inclui também a Maison Relais, que é a creche das crianças grandes, e a creche, Que é que é pras crianças pequenas. dos bebezinhos até 3 anos. E a Maison Relais dos 4 aos 12, até terminar o ensino fundamental nosso. Antigamente, o governo não subsidiava isso. Então, muitas mulheres não trabalhavam, porque era muito caro pagar uma creche. Muito caro. Aí criaram esse cheque-serviço, que é o Estado que garante. E agora ficou mais barato ainda, porque a gente não está pagando mais alimentação. Não. Então, Graças a Deus. Ficou mais barato ainda, graças a Deus. E outra coisa, o cheque-serviço, você paga... você é taxado em cima daquilo que você ganha. Quanto você mais ganha, mais você paga. É verdade. Quanto você menos ganha, menos você paga. paga, né? E se você tiver... Porque eles também dão prioridade para ficar na creche e na Maison Relais, os pais que estão trabalhando, né? E se eles verem que você não está trabalhando... Não tem vaga. Não tem vaga. Alguns lugares. Principalmente aqui na Vila, que é bem concorrida a Maison Relais. E tem gente que faz inscrição 2 anos antes. Sim. As minhas crianças, quando eu morei em Remich, ficaram na creche do Estado. Eu falei que queria ficar grávida e fiz a inscrição. Aí, quando a Estrela saiu da creche, o Oceão entrou. Eu deixei meu filho com 3 meses É muito para triste. não perder minha vaga. É muito triste.
entendeu? Porque eu sabia. E eu tive que voltar também com 3 meses, né? É muito triste. Eu acho muito curto aqui o tempo que eles dão. Porque a criança ainda, às vezes, meu filho, por exemplo, minha filha, Oceane mamou até 4 anos. Você tirava o leite pra deixar Eu tirava o leite. Cara, é horrível. E Nossa. às vezes no trabalho meu peito ficava desse tamanho. Nossa, é muito ruim. É muito triste. É muito triste. Eu lembro também, passei por isso. É muito triste. Coisas que só muito. mãe passam. É. Coisas que só mãe passam. E às vezes quando eu pegava ela parecia até que tava vendo um pote de açúcar, Nutella. sei lá. A bichinha antes deu... Tadinha. Parecia aqueles cachorrinhos assim, ó. E ela se satisfazia e eu também, porque meu peito desinchava, né? Nossa, porque é horrível, porque fica quase pedra, assim. Eu levava bombinha pro trabalho, Nossa, né? horrível, horrível. Aquela bombinha é o... Eu chorei muito, porque eu tinha muito leite. Parecia uma vaca leiteira. Eu tinha leite pra dar e vender. Você não vê? Eu sou mãe de leite até do filho da minha amiga. Eu também fui mãe de leite de uma criança aqui. Teteu. Ele, tadinha, ela uns peitos desse tamanho não tinha uma gota de leite. Tadinha. Aí eu fui lá e consegui dar pra ele. Você deu mamar até os 4 anos? 4 anos pra Oceane e 3 anos e meio pro Noah, mas só parei porque o médico mandou eu parar. Eu também sou da que gosta de dar mamar. Os meus filhos mamaram mais que 2 anos. Todos os 3. Eu amava dar. E seus partos foi normal ou... Normal. Os 3 também, normal. Mas a minha filha é quase 5 quilos. Putz, grila. E o meu Noah também. Caraca. A Oceane nasceu com 4,8 kg e pouco. O pessoal do hospital foi ver, né? O bebê de 3 meses que nasceu. Toda a roupa que eu levei não dava na Oceane. Uhum. Tivemos que comprar tudo de novo, porque a Oceane nasceu parecendo um bebê de 1 mês. Sim. Aquelas bochechas, perna grossa. Eu falei, meu Deus, isso saiu de mim, porque era um bebezão, né? E foi não. Eu acho que aí tinha que ter sido cesárea, né? 51 centímetros, Oceane. Nossa Senhora. Para uma menina é muita coisa. Ana Lua nasceu com 4 quilos, 52 centímetros e meio. O meu Noah é 49 centímetros. Um menino também já é grande. Sim. Aí o Oceano nasceu pequenininho. Eu falo que eu tive bebê em casa com o Oceano. O Oceano nasceu com 2,7 kg, acho que 44 centímetros. Aí eu olhava assim e falava, agora eu tenho um bebezinho. Um bonecão. E tá aí hoje, né? Graças a Deus, cheio de saúde, né? E como que você agora, assim, agora que as crianças estão mais cresceram e tal, qual a sua maior preocupação em relação a Oceane? Daqui 3, 4 anos já está entrando na universidade, né? Qual a sua maior preocupação? O que mais te preocupa? Assim, eu tenho muito medo, porque aqui as crianças têm tudo muito fácil. E se a gente for ver o que é proporcionado aqui para as crianças, dá medo. Uhum. No liceu mesmo, eu tenho, às vezes, pavor de ver o que acontece por lá de fora das escolas. E eu aconselho muito as mães conversar muito com seus filhos, porque não é só o bullying que tem a droga, tem a prostituição, né? Tem aqueles amiguinhos que são influenciáveis, que fica na mente da criança, que fala, você como é que se diz? Aquele língua nossa do Brasil careta, né? Então tem muita gente que se deixa se levar por isso. Né? Vai lá. E outras não. Então eu procuro muito conversar com a Oceane, porque a Oceane foi criada sem a presença do pai. Então eu tenho que fazer o papel do pai e o papel da mãe. Às vezes, mesmo as mais chegadas amigas minhas falam, às vezes você é um pouquinho... Mas tem que ser. Tem porque se eu soltar, se amanhã ou depois acontecer, não foi por falta de aviso. Sim. Porque eu deixo tudo ali para ela, eu mostro o que é bom, o que não é, o que é o certo, o que é errado. Então, eu tento passar o maior tipo de informação possível para minha filha. Cabe a ela escolher, acatar ou não, né? Mas o seu papel
você está fazendo. Eu você está faço. mostrando o caminho a ser seguido. É. Você acha esse fardo muito pesado? É muito pesado. A gente é cobrada demais, porque a gente tem que ser a mulher, mãe, a gente tem que ser a profissional do trabalho, a gente tem que ser a amiga da rua, a gente tem que ser aquela pessoa para tudo, e tem horas que você também precisa de olhar para você também. Sim. Só que quando você é a mãe solteira, você não tem esse tempo. Não. É raro. É raro. Por isso que agora, né, minha filha tá grande, ela entende muito bem, graças a Deus. Eu falo que a Oceane, ela é uma grande amiga que eu tenho, porque ela escuta muito. E ela sabe reconhecer tudo que eu fiz por ela. Isso já é gratificante para mim. Minha filha, ela sabe reconhecer tudo que eu fiz. E o meu Noah, ele é pequenininho, mas ele, cara, aquele garoto, ele dá uma aula de cabeça que você não diz que ele tem 8 anos de idade. Porque às vezes com o dia a dia a gente chora, né? Tem aqueles probleminhas da vida, né? E ele pega e fala: mamãe, tudo vai ficar bem. Você é a melhor mãe possível que uma pessoa podia ter. Você é maravilhosa. Graças a Deus por isso, né? Você é isso. Então aquilo ali é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Quando eu ouço, né? Sua motivação. É isso. Mas o fardo de ser mãe solteira, a gente tem que encarar, né? Porque as crianças não pediu para vir ao mundo, né? Não. E você tá aí para guiar, para fazer o melhor por eles. acho E também. eu tento fazer esse papel. Porque já é difícil já. Eu falo mesmo assim, eu sou uma pessoa muito sobrecarregada, assim. A minha vida é bem, porque aqui em Luxemburgo, raríssimas são as mulheres que não trabalham, mesmo tendo um companheiro, né? Todos os dois têm que trabalhar. Então, assim, chegar em casa, trabalhar fora, chegar em casa, fazer comida, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo. Por exemplo, a minha máquina de secar quebrou. A casa desanda toda. Eu sei, Entendeu? é verdade. Entendeu? É uma coisa assim, você fica, caraca, bicho, uma coisa assim, uma coisinha que não tá funcionando. Parece que as coisas vão, tipo assim... Desanda tudo. Desanda tudo. Então, assim, eu não posso imaginar o trabalho que você tem, mas eu sei o trabalho que eu tenho, que já é difícil. Que já é difícil, é. E imagine você tem uma pessoa do lado para poder acompanhar isso tudo. É foda, eu sei, entendeu? E como é que você faz assim? Porque além de você ser mãe, você é uma pessoa, você vive, né? Você tem as suas vontades. Adoro viver. Gosta de sair, gosta de Amo. falar. Como que você faz? Minha filha, eu tô dando graças a Deus. Você tem uma rede de apoio aqui em Luxemburgo, assim, pra apoiar o dia que você... Alguém pra ficar com as crianças, pra você sair de novo? Tem minha mãe. Graças a Deus. Minha mãe tá aqui, glória a Deus. E às vezes, quando minha mãe não pode, eu pago sempre uma amiga que ela pode ficar em casa pra tomar conta das crianças, entendeu? Não gosto de deixar sozinha, porque eu morro de medo de criança. Essa amiga de sair, né? Não, ela não gosta de Não, sair. eu tô falando assim, aí você proíbe. Hoje você não vai sair, eu vou sair. Não, eu já combino já, por exemplo, quando tem um show, ou tem algum café que tem música ao vivo, assim, né? Eu já me programo pro fim de semana. E eu tenho que programar, a gente tem que se programar, né? E eu tô dando graças a Deus que as crianças estão grandes, minha filha, porque agora eu tô vivendo pra mim. Eu também, assim, por incrível que pareça, eu e meu marido, a gente nunca tinha viajado sozinho. Eu vi uma viagem tua agora que você fez. Aí o ano passado, olha o tanto de tempo junto, o ano passado que a gente foi pra Paris sozinho, porque aonde eu ia eu levava as crianças. Quase fez outro bebê, né? Não. Era só love naquelas fotos. Não. Tá bom demais, Três. Deixa a netinha aí. Aí, mesmo pra você ver, mesmo tendo o companheiro, foi a primeira vez que a gente saiu e agora a gente tá saindo mais, assim, porque eu sou igual a você também. Mas às vezes eu deixo as crianças sozinhas porque a Ana Lu já tem 17 também, né? Então já é outra história. Já é outra história. Mas assim, eu fiquei uma cara de tempo sem sair. Uma cara de tempo. Muito tempo. Eu vim fazer uma viagem sozinha, 20 anos na Europa. Eu vim fazer ano passado também.
porque eu aproveitei que as crianças foram de férias, né? E eu falei, não, eu vou ter que tirar um tempo para mim. E fui com uma amiga e um amigo, nós viajamos. Foi maravilhoso. Eu precisava desse tempo também para mim, porque aquela rotina, trabalho, casa, criança... Eu acho que a gente até esquece que a gente é gente, que a gente é mulher, que a gente tem certas necessidades, né? É verdade. A gente esquece, às vezes às vezes a gente para, eu já me parei assim e falo assim, pô, mas assim, não tô dizendo que eu seja feia, mas a gente esquece até da beleza da gente, É verdade. né? Então, assim, a gente tem que se cuidar, se preservar, porque a gente é mulher, né? E a gente é muito jovem ainda, né, Elaine? Porque às vezes a pessoa acha que tem filho, que não, vou morrer, que eu tenho filho, que não sei o quê. Eu não, agora, minha filha, eu me jogo mesmo. Ah, tem que se jogar. Barba, cabelo e bigode. Aonde tiver festa, se eu puder, minha filha, eu tô lá, ó. Figurinha repetida no chão. Ai, não aguento, não. Semana passada foi Drica, agora é você aqui. E referente aos planos, a gente estava falando assim, você tem a Oceane, ela já está alinhada para poder fazer alguma coisa? Sim, a Oceane quer se formar, ela quer ser professora e educadora. Sim, ela tá em qual liceu hoje? Aqui de Bonovoar. Mas o modulé, técnico, classique? Acho que é modulé, né? É modulé que ela tá? Não sei. Não sei. Eu não entendo muita coisa, não. O Ceni sabe mais. Não vou mentir, não. Eu só sei que ela conseguiu os módulos dela todo. Eu acho que ela tá no técnico. Vai lá. Professora, ela deve ser ela técnico. conseguiu e agora ela vai fazer um estágio numa escola. E dali, acho que 2 anos, 2 anos e meio, 3, vai entrar na faculdade. Só que ela não sabe ainda, não decidiu se vai fazer aqui ou se vai fazer na Bélgica. Entendi. Mas eu deixei a ela, eu tô aqui para apoiar a decisão dela. Sim. O que ela decidir para mim, eu vou... Até porque você vai poder, ela vai ter direito à bolsa, ela vai ter direito ao crédito estudantil e tal. Eu vou dar outra dica para vocês também. Não sei se você fez isso. Uma vez eu fui no banco, aí a moça do banco sabe que ele sabe tudo da gente, né, esse povo aqui. Sabe que eu tinha filho. Aí ela pegou e falou assim, olha, a gente tá abrindo uma nova conta, uma conta poupança que era para as crianças para entrar na universidade. Eu tenho isso para minha filha. Também, eu acho muito importante. Então, assim, quem tá chegando agora, eu sei que a Poste não vai ter essa possibilidade, mas a QST Park, o Bio, os outros bancos normais, eles têm essa possibilidade de abrir uma poupança e a criança, para ela tirar o dinheiro, a que eu abri precisa da assinatura. Precisa da nossa assinatura. É verdade. Mas é muito bom, porque sai ali e você nem sente. Sim. E amanhã ou depois precisou, até mesmo, como o estudo aqui, o Luxemburgo ajuda muito, também já pode tirar carta. Sim, já né? ajuda em outros lados, né? Não, eu fiz tanto para o Sani quanto para o Noah. Os meus 3 também têm, os 3 têm, eu pago. Às vezes não abro mão. Eu também não. Não abro mão disso. Eu saio, eu nem sei quanto que ela tem já. Eu fiz já muitos anos, desde que ela era pequenininha, e o Noah também. Mais de 10 anos que eu pago. É um dinheirinho que vai ajudar muito, tanto ela quanto ele, né? E quanto nós, né? Porque imagina se fosse agora, ter que tirar o dinheiro para pagar. Ai, mãe, tem que comprar um livro novo. Não é o caso aqui, mas tipo assim, o livro é 500 euros. Aí você vai, de onde você vai cagar com 500 euros? Então, assim, eu acho que é válido também, né? É muito bom. E a gente tem que dar graças a Deus, né, Elaine? Que a gente mora num país que proporciona essas coisas, né? Porque é complicado a gente ser... Eu, no caso, sou mãe solteira, né? E é complicado você ter... Eu falo que, às vezes, eu pareço aquele dengue da Xuxa. Sei lá se ele tinha 4 ou 5 braços, não sei. Entendeu? 6. 6. Cara, às vezes eu fico como... Eu mesmo me admiro. Fazer malabarismo com o dinheiro, né? Como é que tu consegue? Porque muitas das vezes
As pessoas me param na rua e perguntam, como é que tu faz, Brazuquinha? Como é que tu faz? Porque, você vê, né? Eu gosto de sair. Os meus filhos são bem vestidos, que eu gosto. Porque eu acho que aqui a gente pode proporcionar isso para as crianças. Sim. São educados, os meus filhos. Graças a Deus. Estudam, né? Então, eu consigo fazer essas coisas, mas tem muita gente que aponta ainda porque não faz o mesmo. Aí te julga porque você consegue ter o seu dinheiro, ter o seu orçamento e você é julgada. E sabe o que eu acho mais engraçado, assim? Que essas pessoas que te julgam, elas não te julgam na sua cara, né? Não. E você ainda acaba sabendo que elas estão te julgando. Mas eu chamo isso, sabe de quê? De fãs. Eu chamo de fãs. Porque as pessoas dizem assim, Brazuquinha tem inimiga. Eu não tenho inimiga, não. Eu tenho fãs incubadas. Sabe por quê? Porque venha fazer melhor do que eu. Não consegue, filha. Tem um ditado, aprendi até com a Duda, quem vê vitória não vê corre. Porque ninguém sabe. Eu levanto 4h40 da manhã. É uma correria o dia inteiro, cara. Preparar as coisas para a criança, levar para a escola, ver o trabalho, se tá feito, se não tá. Fala um pouquinho aí da sua rotina. Você acorda 4h40. Eu acordo 4h40. Às vezes eu tomo um banho de manhã, quando eu me sou muito, às vezes não dá tempo. Depende do sono, se eu dormir bem, se eu não dormir. Tomo banho, venho para a cozinha, preparo o lanche do Noah, porque eu gosto de fazer na hora, eu não gosto de fazer um dia antes. Tadinho, já fica na escola o dia inteiro. Sim. Aí eu me arrumo, deixo a roupinha dele tudo separada. A Oceane, como ela já tem idade, né? A Oceane, eu acordo ela, ligo quando eu tô no caminho pro trabalho, para poder acordar a Oceane. A Oceane se arruma, veste a roupinha no Noah, passa a senhora para buscar os dois, para levar para a escola, que é a gente chama ela de Nunu, que é a Anabela. Aqui pega a Oceane, deixa na escola e depois deixa o Noah na escolinha dele. Vou pro trabalho, o Noah fica na creche durante o dia inteiro, né? A Oceane, ela sai às 14 horas, vem para casa. Quando ela tem curso, ela fica lá na escola. Quando não tem, ela vem para casa. E o Noah, muitas das vezes eu saio do trabalho, consigo pegar ele. Aí chego em casa, tem aquela rotina. Lavar, passar, cozinhar, dar banho, conversar, porque eu pergunto sempre como foi o dia a dia das crianças, tanto do Noah quanto da Oceane. Ver o dever. E ver o dever, quando eu vou ver, já é quase 11 horas da noite. Eu deitando, né? Eles eu boto mais cedo pra cama. Sim. E é isso. Mas eu sou grata por tudo. Graças a Deus. Tudo que eu tenho. Eu peço, Deus, obrigado. Consigo viver num país bom. Consigo pagar meu aluguel. Consigo me divertir. Minhas crianças se divertem também. E a rotina é pesada, mas a gente gosta. Porque eu vou te falar, quando as crianças não estão em casa, filha... Agora tá bom que eu tenho um cachorrinho. Sim. Mas é uma tristeza. Sim, parece que foi o que eu falei com o Ricardo quando a gente foi para Paris. Não sei se você teve essa impressão quando você viajou sozinha. Parece que tá faltando alguma coisa. Completamente. Que horrível. Que horrível. Foi muito bom. Foi bom. Eu precisava de viajar. Eu entendeu? sei. Foi maravilhoso. Mas parecia que não tava completo, entendeu? Parecia que tava faltando um negócio, bicho. Eu só gostei de uma coisa, que eu consegui tomar um solzinho. Porque quando tu tá na praia com a criança, tu tá assim, né? Olha aí a água! Vem pra aqui! Não faz isso! Menino, volta! Ali, minha filha, ó, com a minha cervejinha, com meu isopor, do meu lado ali, ó. Falei, opa, meu Deus. Mas mesmo assim, vi aquela preocupação de olhar os filhos dos outros que estavam lá na água, entendeu? Não sai da gente, não sai da gente. Não sai. É uma sensação meio estranha mesmo, assim. Porque a gente é mãe 24 horas, não Totalmente, adianta. não tem como. Eu tô aqui já pensando na reunião lá do Oceano. Tá doida que acaba a entrevista, porque ela tem uma reunião. Aí, mas enfim, assim... E quando você tem um filho doente? Ah, minha filha, é barril. É barril, porque eu tenho que pegar baixa. Porque a minha mãe mora em Oeste.
Mas aí você não tem, porque só tem a baixa, ela quando é pelo filho, são só não Dois sei, dias dias por por ano. ano. Ah, pego pra mim, como se fosse eu. Tem que ser, Ah, filha. O que eu vou fazer? porque Não uma tem, criança, quando tá doente, não fica só 2 dias em não casa. tem como. E eu vou te falar, a época, o meu Noah ficou muito doente. O meu Noah sempre foi uma criança muito doente. É, um mês na escola, 3 semanas praticamente doente. Nossa. 2, 3 vezes na semana ele ficava doente. Então, eu não tinha como pedir ninguém. Porque a gente pode pedir uma amiga de vez em quando, mas não As 3 sempre. semanas não dá, né? Ele ficava muito doente, porque ele sofre de angina. Então, ele tem muito problema quando ele pega um frio, uma corrente de ar, Você entendeu? já tirou as amígdalas dele? Aqui é proibido agora. Proibiram? É. Ah, porque eu tenho uma amiga que tirou aqui das filhas. Quanto tempo? Ah, tem uns 10 anos. Ah, agora é proibidíssimo. O médico. O Noah teve internado, acho que tem 2 meses, um mês, mais ou menos. Ele ficou internado ali, ele pegou uma bactéria e depois pegou um vírus. E alojou atrás da amígdala dele. Foi muito difícil achar um antibiótico compatível com isso. Aí você imagina como que eu ia pedir uma pessoa para poder ficar aqui com o Noah. Fora do hospital, ele teve que ficar em casa. 2 semanas. E no hospital ele ficou quanto tempo? 7 dias. E quando você quando você pega essa maladia, para o pessoal entender também que tá em casa, quando você pega essa baixa, que a gente chama de maladia aqui, você recebe o seu dia completo? Eu vou sempre no meu médico de família, porque ele conhece o meu histórico, né? Ele Sim. já sabe de tudo. Eu chego ali, eu tenho que falar a verdade para ele. Sim. E eu digo que eu sou uma solteira, que eu não tenho ninguém, entendeu? E falo a verdade para ele e ele consegue me dar essa maladia, que é a baixa, né, que a gente chama. Sim, atestado médico. Atestado médico. E a empresa que eu trabalho, como eu já trabalho lá há muitos anos, Eles compreendem e sabem todos esses problemas que você tem, né? porque eu só pego mesmo se um dos meus filhos Se estiver for doente. necessário. Porque eu não sou, graças a Deus, pra mim é muito raro. Eu também não dou muita. Eu não sou o tipo de pessoa que fica dando. Eu chamo malandria, né? Eu não gosto. Só se for necessário. Só se for necessário. Porque é bom, porque se um dia você precisar, né, a empresa tá vendo ali, né? Ela só pega mesmo. A minha empresa já sabe, a Luciana, o filho dela tá doente ou a filha, entendeu? E tem que ser, né? Pô, é foda, né, cara? Caraca, é difícil, hein, essa vida assim de mãe solo. É. Complicado. É muito difícil. Complicado. Porque eu consigo compartilhar com meu marido esses momentos assim. Quando eu posso, quando ele pode, entendeu? Quando é uma coisa muito importante pra mim, que eu não posso deixar de fazer, um trabalho muito importante. E você vê, eu tenho um salário de chefe, né? E eu não recebo ajuda nenhuma aqui do Estado por causa disso. Então, isso também é uma coisa que me pesa muito. Porque aqui a gente tem muitas ajudas, né? Sim, mas só que a gente tem que estar num certo nível de... Abaixo do plafond, né? Que eles Isso. chamam. E ali, às vezes, eu fico meio assim. Aí que entra o dengue, né? Porque como você não tem as ajudas, você tem que fazer ali E o pior é que você não pode nem... ainda bem que você ainda tem um bom trabalho, né? Porque se você fosse viver com um só salário, você tava ferrada. Não, eu Salário mínimo, você não ia conseguir. Não, acho que eu não ia conseguir. Você não ia fechar o mês. Não. Eu acho que eu não ia conseguir. Mesmo que eu pudesse, né, receber um pouco das ajudas, mas o salário mínimo não ia dar. Porque só de aluguel que eu pago, né? É caro, né? É muito caro. Pra você morar na vila hoje em dia, não é qualquer pessoa. Tá caro. É muito caro. Eu tô achando tudo tão caro. Aluguel, comida, carro, gasolina, tudo caro. Filha, eu tenho medo até de quando o freezer tá vazio por causa da carne, porque tu viu o tanto que já aumentou o arroz, o feijão, o macarrão que a gente comprava às vezes. Centavos. Centavos agora, é €1 e tal. Centavos. Eu lembro quando eu comprei meu carro, tirei minha carteira, comprei o carro, meu carro a diesel, eu pagava 96 centavos no litro.
E agora? A última vez que eu coloquei foi 1,47, mas eu cheguei a pagar no início da guerra 2,22. Olha aí. Aí tu imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. Não dá. Por isso que eu falo pra você, desde lá do início da entrevista, que eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Amém, amém. Eu acho que também, a murmuração nos leva a desperdício de tempo. Porque o tempo que você tá aqui reclamando, eu sempre falo isso com as minhas crianças, o tempo que eu tô aqui, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo, por que eu não tô pensando em como que eu vou sair dessa situação? Seja grato pelo que você tem. E já sofri muito na minha empresa. Porque a minha empresa já mudou de vários donos, vários chefes, me botaram para varrer rua, me botaram para trabalhar em obra com os homens. Sim, minha filha. Eu já sofri muito naquela empresa. Mas eu comecei com 2 horas. Eu tenho 8 horas de trabalho. Mas se fosse outras pessoas, tinha abandonado o barco. Sim, não sei. Que empresa que, você sabe, é tudo a mesma coisa. Pra que eu vou Tudo sair igual. daquela se eu já conheço como que funciona aquela? Entendeu? E hoje em dia, pra você conseguir um contrato de 8 horas, tá difícil, hein? Tá fácil não. Agora exige muito, né? Você falar o francês, mínimo. Sim. Antigamente a gente entrava e não sabia falar Antigamente a gente nada. não sabia falar nada. Hoje em dia, tem que saber falar o francês, o básico. Aí eu tenho o primeiro podcast que eu fiz, não sei se quando você era assim, que aí você ia na casa de alguém pra limpar, aí você pegava e falava assim, a pessoa falava assim, ó, em francês, né? Faz isso, 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 isso. Você não sabia falar nada, você não tava entendendo nada. E você falava, Ui, 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 ui. ui. Você voltava pra casa quebrada, filha, porque você não sabia falar, não. A minha chefe, quando eu comecei a trabalhar, foi ali que eu ganhei meu contrato de 8 horas. Porque ela falava, Ale, eu nunca me esqueci daquela mulher. Ale, cochona de merda. Puta. E eu falava, oui, madame, oui, ça va, ça va, ça va. Ela me botava pra limpar as escadas de joelho e ela falava, ale, cochona de merda, ale, ale, ale. Foi uma menina caverdiana que é minha amiga até hoje, Puta que pariu, bicho. a Paula, que viu e falou, chega que eu não vou admitir mais você tratar ela assim. Porque naquela época eu não sabia nada. Nada. Quando eu entrei na empresa, quando eu descobri que ela tava me chamando, filha, amamos. Ali ela aprendeu a respeitar. Não, eu fui no OGBL, né, que a minha amiga me ensinou, fui no OGBL, contei tudo, fui chamada no birro, fui convocada. GBL é sindicato. É um sindicato Dos que ajuda os trabalhadores aqui. E ali que eu ganhei meu contrato de 8 horas. Porque é inadmissível o que ela fazia comigo, né? Que eu não sabia falar. Então ela fazia aquilo me humilhando na frente das outras pessoas. É de cara o cu das calças, bicho. Eu não aguento. Eu não aguento, não. É, filha. Não aguento, não. Tu imagina a pessoa pensando que tá ali te elogiando, que você tá limpando, tá te xingando. Hoje em dia eu fico rindo, mas naquela época, minha filha. Ah, cara, você não sabe se chora, você não sabe se avança no pescoço da pessoa. Eu passei por um momento assim em Portugal, assim, resumidamente, no final eu peguei e virei pro meu patrão e mandei ele enfiar o restaurante no cu dele. Sério? Ah, falei, cara. Você quer saber de uma coisa? Pega esse seu restaurante, dobra, redobra, enfia no teu toba. Mas sabe o que é gratificante? Pra mim, ali naquela situação que eu vivi ali, Sabe o que é gratificante? Mandar tomar no cu bem mandado. não, Nessa situação. naquela época eu tinha medo, não tô te falando, eu tinha muito Sim, mas medo. as pessoas elas agem assim conosco porque a gente tem medo, porque a gente não entende, porque a gente não fala. É, hoje em dia eu mando, né? Facilmente. Entendeu? Facinho, facinho. Igual aquela música. Facinho, facinho. Hoje em dia eu não tenho medo de nada, minha filha. O que vier pra mim é lucro. É lucro. Mas naquela época eu tinha muito medo de perder meu trabalho, eu tinha medo de tudo. Então, minha filha, eu recorri a isso, o OGBL. E o que é mais gratificante ainda foi que depois eu fui chefe dela. Eita, Lelê! Adoro! E dei a volta por cima. Porque Deus é fiel. tudo que ela fez comigo ali, Deus viu e falou, não, nessa daí não.
E eu fui chefe dela. E eu falei, tá vendo se eu fosse agora mexão como você foi comigo lá atrás? E foi há pouco tempo que eu fui chefe dela. Entendeu? Mas eu poderia humilhar ela também, mas eu não fiz isso. Não pagou com a mesma moeda. Não. Né? Ela pediu desculpa. Eu acho que a melhor paga é essa, quando a gente paga o mal com o bem. A pessoa que fez o mal fica tão sem Madame graça, Liupi, ela se chamava. Nunca vou me esquecer disso. Ela mandava eu limpar até as rodas das cadeiras. Tem aquelas rodinhas? Você não tem noção. Os meus joelhos são negros, de tanto que ela me botava pra limpar de joelho. Tá doido. Professora Helena, pra botar de castigo. Minha filha. A colheita é certa. Sempre vem, sempre vem. Não tem pra onde correr. Eu sempre falo isso. Não quero o mal dos outros, gente. Isso é bíblico. Entendeu? Eu, né, todo mundo me conhece, tanto, acho que eu vi o podcast da Adriane, ela falando, né? Todo mundo tem aquilo de mim o que merece. Sim. Eu tenho o meu lado bom e tenho o meu lado ruim. Então, se você me trata bem, você vai ter o bem. Se você me trata mal, eu vou te deixar de lado. Sim. Eu não vou fazer mal com você, mas eu vou orar a Deus, para Deus me abençoar, para me poder tentar dar a volta por cima daquela humilhação que você me fez passar. Sim. É sempre isso que eu peço. Mas não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Porque o mundo, ele não gira, ele capota. Isso é verdade. Fica aí a dica para vocês que gostam de fazer a maldade, aproveitar das pessoas que fazem bem. Cuidado com a colheita, que ela é certa. E ela vem, minha filha, ela vem pocando. Isso é sério. Eu acho assim que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, com as nossas ações. Porque, principalmente para quem crê em Deus, né? Existem pessoas que não creem em Deus. Mas os ateus, para quem crê, é doído. É doído, Por isso que eu tento fazer sempre o bem, entendeu? Porque eu sei que a colheita vem. Já vem sem você fazer o mal? Imagine. Tu viu tudo que eu já passei aí e nunca fiz mal com as pessoas, Mas voltando, aí tem alguma história assim engraçada pra contar? Algum fato assim, alguma coisa que aconteceu que ficou... Você já contou aquela história super triste no início, né? Que eu nem sabia disso. De quando eu cheguei aqui, histórias assim? Ou de agora, tenho. Uma história muito engraçada. Eu tenho várias, filha. Por exemplo, quando eu comprei... Antigamente, a gente, para andar nos transportes públicos aqui, a gente pagava, né? Sim. Então, aí, meu primo me ensinou, você tem que comprar um tiquê, era o azul, que dava pro mês todo. E aí ele falou, quando você passar na máquina, você faz pi, que vai ficar ali marcado, né? Só que ele não explicou pra mim que era pra me passar uma vez só. Que dava pro mês todo. Todas as máquinas que eu via, que eu saía do bus, que eu saía do trem. Cara, eu fazia pip, o negócio já tava preto. De tanto coisa, porque eu fazia muitas places, né? Sim. E aquilo ali... E teve um dia que peguei o controle dentro do trem, quase fui presa, filha, porque ele queria que eu pagasse uma multa, porque ele achou que eu tava... 150 euros. Era só isso? Eu acho que era mais. E eu explicando pra ele que o meu tiquê... Sorte que eu guardei o papelzinho dentro da minha bolsa do tiquê. E ele falou assim, Madame Tiquê, porque eles controlavam, né? Tinha uns que não olhavam, fazia pip na máquina. Peguei um que abençoado... que falou, você quaça? E eu falei, quá! E aí ele falou assim, Madame, isso não pode, né? Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, mas eu não tô entendendo, porque eu não sabia, né? E aí veio a senhorinha de novo me ajudar e falou assim, não, é só uma vez que pode passar. E eu pedi desculpa pra ele. Eu não sabia, mas mostrei o meu tiquê, né? E aí ele falou assim, sim, mas você não pode fazer isso, porque senão eu vou te pagar, você vai ter que pagar uma multa, que não sei o que lá. Eu pedi desculpa pra ele e tudo. Cheguei em casa chorando, contei, né, o que tinha acontecido. E ele falou, a culpa foi minha, porque eu não te avisei, que não sei o que, não sei o que lá. E da outra vez foi quando eu fui no kebab, comer kebab. E o cara pegou e falou, merci beaucoup. Eu falei, cu de quem? Eu tava na mesa com a minha família. Eu falei, cu de quem?
Aí eu lembro, cara, a mulher do meu primo, o primo, falou assim, cala a boca, ele não tá falando do cu, não. Eu falei, tá falando do meu cu, porque a gente novinha, né? Aquele bundão, que não sei o quê. Olha, eu queria bater naquele homem, juro pra você, aquele dia eu fiquei nervosa. A primeira vez que eu vejo que alguém fez um Facebook. Eu pensava que era, né, que cu, que não sei o quê. Minha filha, ele me pegou naquele dia, eu tava muito nervosa. Eu falei, cu de quem? Tá falando do meu cu o quê? Queria discutir com o cara. Mas era merci beaucoup, muito obrigada. Ai, minha filha, eu tenho várias. Nossa, esse Luxemburgo aqui já, oh meu Deus do céu. Ai, senhor. Já me proporcionou várias coisas. Oh, mano. Eu lembro a gente, quando a polícia chegava aqui, era brabo, né? Meu Deus do céu. Porque hoje em dia eu falo que os brasileiros que chegaram aqui, eles não têm noção o que a gente passou lá atrás. Não, eu acho que hoje está mais fácil, assim, as coisas estão mais abertas. Sim. Por exemplo, você não sabia que você tinha direito à ajuda social tendo Não, uma filha. não sabia. E era um direito seu, é direito da criança. Eu nem sabia negócio de advogado aqui, que as pessoas têm direito a advogado e tudo, eu não sabia. Teve que pagar do seu próprio bolso, Sim. e é caríssimo. É caríssimo advogado aqui, Uma minha vez filha. eu precisei mandar uma carta, eu paguei 500 euros pela carta. Só para você ir no birô deles é 240 euros. Uhum. Entendeu? Então, assim, que bom que as coisas estão mudando, né? Graças a Deus, porque também ninguém tem que ficar sofrendo. Chega nós que já sofremos, né? Mas eu queria muito que os brasileiros fossem unidos como antigamente, né? Porque eu cheguei naquela época da velha guarda, que a gente chama, né? Tinha a Regiane. Eu lembro da Regiane, que era da lojinha. Nossa, o Duda, a Célia. Sim. Nossa, aquela época era todo mundo, cada um unido para ajudar todo mundo. Hoje em dia, ninguém respeita quase ninguém, é um querendo comer o outro. Olha, tenta ver a marca que você comprou da sua blusa para ir lá comprar uma melhor ainda, carro. Eu fico vendo, sabe, a disputa com a nossa mesma raça. Sim, mas aí eu acho que também é mais assim, eu sou tipo, eu gosto de uma vida muito simples assim, né? Eu costumo dizer que eu tenho inveja de quem viaja. Se você tá viajando, você vai pensar assim, Elaine tá morrendo de inveja de mim. Essa é a minha inveja. Eu vejo Facebook, porra, puta que pariu, fulano tá viajando, cara. Eu tenho inveja disso, de viagens. Bem materiais, essas coisas aí pra mim. Eu acho que cada um tem aquilo que quer. Semana passada a gente falou sobre, eu e a Drica, nós falamos sobre isso. Entendeu? Cada um faz sua história. O problema que eu vejo hoje é competição, um querendo competir. E aí, já tá falando quantos idiomas? Não, aqui é demais. E aí, pô, mas ainda tá andando de ônibus, mas você ainda não tirou sua carteira, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo. Eu falei, cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quer. E faz no seu tempo, né? No tempo que no der, seu tempo, porque ninguém sabe o que passa da porta para dentro. Não é muito fácil você julgar o vizinho, mas você não sabe o que o vizinho tá passando. Entendeu? E aqui no Luxemburgo a gente vê muito dessas coisas, raiva do outro tá bem, é raiva do outro ter aquilo que você não pode ter, ou por que ele tem e eu não tenho. E eu vejo, porque aqui é um país tão pequenininho. É um ovo, né? É um ovo. Eu acho que era... De todo mundo. Desculpa a palavra, você peida, todo mundo sabe que você peidou. Então, eu acho que a gente deveria ser mais unido. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos verdadeiros, que eu sei que estão comigo, que quando eu preciso, quando eu precisei, estão ali para mim. Mas também eu tenho aqueles que é só para isso aqui, ó. Tintim, principalmente à noite, quando a gente sai. Sim, sim. Chega na nossa mesa, que tudo é muito lindo, mas você sabe dali cada um que é cada um. Você faz parte do grupo do Chaves? Faço. Fiquei sabendo, conheci. Tem que me incluir nesse grupo aí também. Também quero fazer parte desse grupo. O que falaram do grupo Chave pra você? Falaram nada, só falaram que existe. Fiquei curiosa.
Cara, eu apelidei esse grupo de chave, né? Porque é um grupo que a gente briga muito, briga pra caramba. A gente briga, a gente fala mal de nós mesmos, Aham. a gente discute, mas tudo pro bem, Entendi. Porque entendeu? amigo puxa a orelha do outro, né? A mais barraqueira do grupo é eu e a Adriane. Da semana passada. Eu e a Adriane, briga. a gente é a que mais briga ali no grupo. Apesar que ultimamente o Gilson tá ganhando. E aí a gente faz a nossa dança. Não sei se você já chegou a ver, que a gente faz umas danças que a gente não sabe dançar, né? Sim, a o gente, negócio do Face, que você, uns videozinhos que você posta. a gente faz as nossas comidas, os nossos grupos. É muito maravilhoso, assim. A gente tem o nosso grupo que se chama Grupo Chave. seletivo de amizade, entendi. Eu também tenho uma galera assim também. É bom ter esse conforto, né? Que tipo assim, apesar de todos os pesares, o Luxemburgo é muito bom. Eu não tô falando mal de Luxemburgo, mas só a gente que tá aqui sabe o preço que a gente paga por poder estar aqui. É verdade. Né? Então, quando a gente tem a quem se apegar, ter essas amizades verdadeiras, pô, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E a gente tem ali a Vanessa, né, que é a dona do café, que deixa a gente fazer essas loucuras, porque é raro, acho que nem os outros patrões. Onde que é o café dela? É aqui mesmo na minha rua. Em É o Bonnevoie? Café Europa. Tá. Só pro pessoal saber. É Bonnevoie, e ela permite, ela deixa, né, a gente fazer aquelas bagunças ali. A gente tem que agradecer, porque é um espaço que ela oferece pra nossa loucura ali. Alô, Café Europa, estamos à procura de patrocinadores, hein? É a segunda vez que você está sendo citada aqui. Aí, Inês, ó, tá entendendo? Tá precisando de patrocinadores pra gente dar mais entrevista, pra poder falar mais do seu café. Ai, gente. E é isso. É uma delícia o nosso grupo que a gente... Só um pouquinho, E assim, Brazuca, o fato de você ser mãe solo, existe algum tipo de preconceito? Além de você ser mãe solo, você é uma pessoa que gosta de viver sua vida, gosta de sair, gosta de estar com os amigos, gosta de estar com a sua família. Você já sofreu algum tipo de preconceito em relação a isso por ser mãe solo? Bem, a gente sempre sofre, né? Como eu disse, a gente sofre daquelas pessoas que queriam ser o que você é, ou como você é. Entendeu? Eu sou uma mãe jovem, eu me considero muito jovem. Eu não aparento ter a idade que eu tenho, mas eu tenho 44 anos. Mais com nova que eu, muito orgulho, entendeu? E a minha filha como eu disse pra você, é uma menina que eu sempre conversei muito com a minha filha. Nunca deixei meus filhos para poder sair à noite sozinhos. Tem sempre uma pessoa, ou estão com a minha mãe, entendeu? Estão bem amparados, porque eu acho que aqui o Estado, né, também controla muito isso. Tá de olho. E ainda mais a gente que tem tantas fãs, né, como eu já te disse, que tá esperando uma brechinha ali para poder aprontar com você. Então, antes de eu sair ou fazer um passeio ou viagem, eu procuro sempre... Você se programa antes, me programo para meus filhos estar em segurança e fazer tudo pro bem-estar deles, entendeu? E a vida tem que ser vivida. Sim. Tanto eles quanto eu. E referente assim a relacionamentos, houve algum tipo de preconceito por você ser mãe solo? Já sofri bastante, né? Já sofri bastante, mas hoje eu não boto ninguém mais dentro da minha casa, porque primeiro que eu tenho uma filha adolescente. E hoje eu já não ponho mais, porque a gente tem que saber o respeito, tanto por ela e tanto por mim também. Não é porque eu sou uma mãe solteira que vou chegar em qualquer relacionamento e botar aqui dentro da minha casa. Agora, se quiser ter um relacionamento futuramente, se eu tiver, a gente vai ter uma casa maior, um apartamento maior, para minha filha ter o espaço dela, porque ela precisa, que é uma moça, e o meu filho também. E o bem-estar dos meus filhos são a minha prioridade. Hoje em dia eu não penso em ter um relacionamento, de botar dentro da minha casa mais, porque eu já tive
alguns que Já eu teve vi algumas experiências, né? que não foram boas e que ainda precisam ser lapidadas dentro da minha cabeça para me poder estar aberta para um outro relacionamento. Entendeu? Mas agora eu tô vivendo a minha melhor fase, que eu falo para minha turma. Que Você se acha mais bonita agora? Nossa! Eu também. Tô me achando a última bolacha do pacote. Juro, não sei, menina. Não sei. Antigamente, parece que a gente se arrumava, né? Mas eu acho que era porque as crianças estavam pequenas, né? Então a gente não é que a gente fica relaxada, a gente esquece da gente. Mas eu sempre fui vaidosa. É, Eu acho que eu sempre fui. Eu não sou muito vaidosa, não. Mas assim, teve momentos na minha vida que eu olhava, assim, eu brincava com o Ricardo assim, nossa senhora, eu tô com a cara de fome de homenagem hoje. Mas tu tá mais bonita mesmo. Entendeu? Agora tu tá É mais. porque eu não me cuidava, menina. Tá Eu não muito me bonita. cuidava, tipo assim, porque eu vivia para aquilo, para as crianças. Porque eu acho que naquela época você tinha aquele objetivo, né? Comprar sua casa. E Correria. Correria. Estudava, né? Você montou o seu projeto, né? Que é... Rolê Lux, né? É isso. Então, tudo tem a sua etapa. E você agora, eu acho, olhando para você, né? Que você tá mais realizada, tá mais confortável, entendeu? E a mesma coisa eu acho que agora eu também tô. Ainda não comprei meu apartamento, mas vou comprar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu acho que eu tô mais relaxada, graças a Deus. Meus filhos estão bem, eu tô bem, minha cabeça tá bem, tudo tá bem. Graças a Deus por Graças isso. a Deus. Graças a Deus por isso. Tô numa fase boa da minha vida, de paz, de... Você tá bem com você mesma? Tô. Né? Eu acho que é isso que eu precisava. Porque a minha vida sempre foi... Saí de um relacionamento, entrei no outro. Saí de um relacionamento, entrei no outro. Eu nunca dei esse tempo pra mim. Pra você, entendeu? Entendeu? Então ou agora... era dando atenção ao relacionamento, ou dando atenção aos filhos e esquecia de você. Ou minha mãe, meu irmão também, que eu fui mãe da minha mãe, né? Não vamos esquecer da Dona Lisete, né? Que me deu muito trabalho, me dá muito trabalho. Meu irmão, meu Deus, aquela benção, né? Graças a Deus que agora tá bem. Tá bem encaminhada agora, graças a Deus. Acho que tá, né? Mas agora é pra mim, minha filha. Isso aí, eu acho que tudo é válido, assim, eu acho que quando a nossa felicidade não depende da infelicidade de ninguém, tudo é válido. Eu gosto muito disso, assim. Igual você falou que você tem o seu grupo, eu também já falei que eu tenho o meu grupo. Pô, é muito bom você ter amigo que torce por você, que te entende, que não te julga, entendeu? É verdade. E isso aí que você falou, a felicidade não depende da felicidade do outro, entendeu? Você tá feliz com você mesma, isso é... Pô, cara, parece que abre os caminhos pra você. Porque se você tá bem, você vai fazer o bem, você quer o bem, você vai fazer com que a outra pessoa se sinta bem, entendeu? Então, eu gosto disso. Eu gosto dessa troca de sentimento, de coisas boas. Eu também gosto. Eu gosto de viver o bom. Eu gosto de viver o bom. Eu gosto de estar bem comigo mesma. Porque quando eu tô ruim, cara... Parece que tudo desanda, bicho, né? Parece que nada anda, parece... Pô, tem dia assim... Eu já passei, todo mundo passou momentos difíceis, né? Eu tô num momento muito difícil, tem dia que... Pô, sou obrigada a levantar, cara. É foda, tipo, você passar por momentos difíceis. Eu gosto de dizer assim, que nós... Pra já, a gente já é mais que vencedora, porque nós somos mulheres. Com certeza. Então, assim, se você ser casado ou não, ter filho ou não, todos nós somos merecedoras, porque o racinha pra sofrer a tal da mulher, viu? Como a gente sofre, cara. A gente sofre porque a gente é mulher, a gente sofre porque a gente é gorda, a gente sofre porque a gente é magra, a gente sofre porque a gente é bonita, a gente sofre porque a gente é feia, entendeu? Acham que nós somos instrumentos de comércio, né? Objeto de troca. Objeto de troca. Então, assim, eu acho assim que é muito, muito, muito complicado ser mãe, mulher, mãe solo, não é pra qualquer uma. Cara, eu procuro sempre aconselhar algumas amigas minhas que
para você criar um filho, né? Você não precisa estar com o pai do seu filho, se você vê que não dá certo. Não Porque precisa. eu fui criada sem pai. Eu não conheço meu pai. E eu penso que a minha mãe, ela pôde me dar o que ela conseguia. Naquela época, cheguei a morar no morro. Não tenho vergonha de dizer isso, porque aquilo ali foi a minha melhor infância. Você é de Campo Grande Eu sou de Campo Grande, Vila Nova. Mas qual estado? O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas a minha avó, ela morava no Morro do Alemão, que era do lado do Morro da Esperança, que é onde eu fui criada. Minha avó é minha... Eu falo que ela é minha primeira mãe, porque a minha mãe tinha que sair para trabalhar. Então, a minha avó ficava muito mais tempo comigo, né? Então, aquela época, a gente eu fui criada sem pai. Então, eu via o sofrimento que a minha mãe tinha que sair para poder trabalhar, trazer comida, que não era só para mim, era para minha avó, para meus primos que estavam ali dentro de casa. E eu vejo muitas mulheres hoje em dia que têm medo de se separar. Ah, como é que eu vou fazer para pagar um aluguel? Ah, como é que eu vou fazer para criar uma criança, né? Gente, a gente consegue. A gente consegue, se a gente quiser. Eu prefiro estar separada, não que eu casei para me separar. Não é isso. Eu casei para me ter uma família. Ninguém casa para separar. E eu dei o meu melhor. Infelizmente não deu. Tanto com um quanto com o outro não deu. Mas eu prefiro assim, porque o psicológico dos meus filhos tão bem. Porque tu imagina você estar numa relação desgastada, que é briga o tempo todo, xingamento o tempo todo, agressão. Eu não quero isso. Para mim, não quero isso pro futuro dos meus filhos, porque a gente pensa que não fica na cabeça da criança, fica. Fica. Eu tenho memórias da minha infância. Tem criança que não consegue esquecer. Olha aí, você, por exemplo. Tem coisas que é melhor a gente cortar ali, que às vezes a criança é muito mais feliz em casas separadas, porque eu falo mesmo pro meu filho que ele é privilegiado porque ele tem 2 casas, né? Ele tem a minha e tem a do pai. Sim. Então, é bom. Hoje em dia ele consegue separar isso, porque ele cresceu mais um pouquinho. Tá entendendo um pouquinho mais. Né? Entendeu? Então, ele sabe. Antigamente era difícil para ele, mas agora ele tranquilo, entendeu? Então, eu prefiro assim. A Oceane não. A Oceane, né, nunca teve a presença do pai, então ela já foi mais comigo. Mas também eu procurava sempre falar com a minha filha. Tô aqui para você, para te dar um conselho. Se você precisar de um conselho de como se fosse um pai, eu também vou buscar para ver como que um pai agiria nessa situação e tento passar o melhor para minha filha. Sim. Entendeu? E é isso. A gente tem que pensar que a gente pode, a gente deve fazer o melhor para os nossos filhos sempre. Independente de você estar casada ou ser uma mãe solteira como eu, a gente tem que pensar no bem-estar psicologicamente da criança. Porque a depressão é a doença que mais mata aí hoje em Ai, minha dia. filha, eu tenho tanto medo. O que mais mata aí. Eu tenho pavor. E aqui, pelo amor de Deus, aqui é tenso esse negócio de doenças psíquicas, né? Outro dia teve um rapaz que se jogou da ponte, não sei se você ficou sabendo. Sim. Então, assim, o cara, bonito, jovem, trabalhador, coisas que acontecem que só Deus para explicar, assim, é inexplicável, né? Dizer assim, ninguém vai entender a cabeça de um suicida. É muito triste porque, às vezes, você, na correria do nosso dia a dia... Agora, acho que foi assinada uma lei aí, né? Uma petição que, em vez da gente pagar pela creche... Do psiquiatra, você tá falando? Não, pra gente trabalhar menos, pra ter mais tempo com as crianças. 35 horas. 35 horas. Semanais. Isso aí, cara, eu acho... A gente tem que assinar mesmo, procurar saber aonde que tá isso pra gente correr atrás, porque isso vai ser muito bom. Porque, por exemplo, eu saio de manhã, eu chego quase à uma noite. Petição, tá no site do Chambra do tá no site do Chambra do Deputê, né? Isso, aí você tem que entrar lá e lá tem todos os pedidos de projetos de lei que devem ir à votação. Não foi a voto ainda. É um projeto, não foi transitado. Sim. Então você tem que ir assinar a petição para que esse deputado que criou essa lei leve a Congresso para ir a voto.
Porque é muito triste pra gente, ó. Porque a gente, às vezes, não tem tempo pra conversar. Não tem. Eu não vou te mentir. Tem dia que eu chego tão cansada que eu vou pro banheiro pra mim tomar um banho, pra me poder relaxar, pra me poder pensar. Nossa, eu tenho que ensinar lição pro Noah, eu tenho que conversar com a Oceane, mas tem dia que a tua cabeça tá com tanta coisa do dia a dia, né? Que é o trabalho, que é a tua vida pessoal e tudo, que você esquece um pouquinho. Então eu acho que seria uma boa. Ia ajudar bastante. Fogo. Ia ajudar bastante. É igual quando tinha aquele valor que a gente recebia também. Ai, não lembro. Era um tipo de ajuda que quando o bebê nascia você recebia. A prima do nascimento? Sim. Nossa, aquela ajuda ali era muito boa, cara. Te dava uma aliviada. Mas mesmo acabou, assim, né? Acabou, não existe mais. Mas mesmo assim, porque eu usei a minha prima para fazer menos horas. Ah. Entendeu? Mas mesmo assim eu tive que voltar a trabalhar com 3 anos, com 3 meses. 3 meses. Entendeu? Eu também. 3 meses é muito pouco. É muito pouco. A criança sofre. E eu trabalhei até o 8º mês. Eu também. Pra poder ficar um mês a mais. Pra sabe? ficar eu um mês. Por um mês. Aí eu voltei com 4, não voltei com 3, né? A criança sofre, a gente sofre, porque tem que deixar um bebê ali todo, né, indefeso ali. Cheio de... Com as tetas desse tamanho, quem amamenta, né? É muito triste, mas... Mas é a vida. É a vida, né? Vencemos essa parte. Graças a Deus. E você tem alguma coisa assim, história de alguma coisa que aconteceu com seus filhos, assim, que foi um pouco engraçada, assim? Eu lembro da minha filha, da Estrela, quando ela foi pra escola, pra Spilshow, o primeiro ano dela. Aí ela voltou, eu tava grávida do senhor, sensível, eu chorava só de ler coisa no Facebook. Sério? Da gravidez do senhor, eu fiquei assim. Aí ela veio e me contou a história da loba. É uma história que toda criancinha luxemburguesa escuta essa história da mamãe. Mas é uma história muito triste, cara. Mata o bicho da loba, o filhotinho da loba. E ela contava assim, no primeiro aninho da escola, a criança veio cheia de vontade de falar o que tá acontecendo. Cheia de novidade. Menina, eu chorei tanto aquele dia. A Oceane, como eu te disse, a Oceane ficou muito mais tempo na creche do que o Noah, né? O Noah, a minha mãe veio pra aqui, me ajudou muito com o Noah pequeno. O Noah entrou na creche, eu acho que ele ia fazer 3 aninhos. Ai, que sorte. Mas a Oceane, ela foi muito bebezinha pra creche. 3 meses. Então, a Oceane, todo dia, ela vinha toda pintada. Eu tinha que fantasiar a Oceane todos os dias. Que ela gostava de usar aquelas fantasias dela, né? Da princesa, de carnaval, aquela sereia, aquelas coisinhas, né? Ela gostava. Já o meu Noah, ele achava que ele era o super-herói. O meu Noah lá em cima, eu morava lá em cima antigamente, quando o meu Noah nasceu. Eu tive que botar chave em toda a janela, porque ele queria pular da janela. Olha aí, Suzivânia, o segundo dia, Suzivânia. Ele queria pular da janela, ele queria andar... Ele queria ser o super-homem. Não, ele não tirava a roupa pra nada. Ou era do Batman, ou era do super-homem. Eu lembro disso. O Noah... Todas as fotos que você tirava e botava no Facebook, ele tava fantasiado. Ele chorava. Eu passei um pedaço com aquele menino, porque o povo falava que ele não tinha roupa. Porque ele vestia aquele personagem, ele achava que ele era um personagem de verdade. Sabe? Então, essa história eu acho muito engraçada, porque eu tive que botar chave em todas as janelas. Eu não podia deixar a porta da rua com a chave. Como eu morava lá em cima, eu tinha medo dele pular a escada e pensar que ia voar. Porque o meu Noah de festa, que nem precisava de fantasia, ele era fantasiado. Entendeu? Ele... Bom que economizou em roupa, hein? Não, mas menina, foi bom que agora eu dei as roupinhas dele toda pro Brasil, que um saco.
Meu amigo botou tudo numa mala, as crianças, ele mandou foto pra mim, as crianças tudo com as fantasias todinha do Noah. Adoraram. Hoje em É dia caro ele lá essas coisas. E as crianças ficaram super contentes Sim. lá com a fantasia. Hoje em dia ele não liga mais não. Passa é fase, é fase. Hoje em dia não, mas graças a Deus. O que passou? Tu imagina? Tá com 8 anos aí pulando a janela? Meu Noah é engraçado. Ele é uma benção, aquele garotinho. Gente, estamos quase chegando ao fim. Hoje eu vou fazer o mesmo quadro que eu fiz semana passada com a Drica. Deixa eu só pedir ela para segurar o cachorro. Então, gente, seguindo o mesmo intuito do programa da semana passada, que eu fiz um bate-volta com a Drica, eu vou fazer aqui também com a Brazuca. A gente, infelizmente, estamos chegando quase ao finalzinho do programa. Então eu vou começar e você vai... Só vou falar uma palavra e você me diz o que ela representa para você. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Amor. Meus filhos. Amizade. Amizade, eu prezo muito a amizade que eu construo com os meus filhos. Eu acho que eu tento ser a melhor amiga deles e eu penso que eles também são os meus melhores amigos. A amizade para mim dos meus filhos. Ai, que bonito. Lindo isso. Muito bonito. Profundo. Felicidade. A felicidade é a vida. Eu acho que é a vida, porque a gente é tão submissa a muitas coisas que a gente às vezes esquece de agradecer a Deus. A felicidade da vida. Porra. Eu acho. Rapaz, é uma mulher profunda aqui. Eu sou grata à vida. Amém. Viagem. Eu amei a viagem que eu fiz com os meus filhos pra... Como é que é o nome que eu fui? Djerba. Nossa, minha filha. Aquilo ali encantador. Pra mim foi encantador. Eu amei a viagem que eu fiz com meus filhos, Djerba. Luxemburgo. Luxemburgo é fácil falar. Eu amo esse país, eu só vou embora se o Duque falar você tem que ir embora e mesmo assim ainda vou tentar brigar com ele. Luxemburgo é o meu país, meu segundo país, né? Que me acolheu, que graças a Deus tudo que eu tenho hoje, né? Graças a esse país maravilhoso, que eu sou grata, que eu agradeço muito a Deus por estar aqui, porque é um país maravilhoso. Ai, que bom. Que bom que você é grata. Eu sou. Que bom. Família. Família, meus filhos, né? Meus filhos são tudo pra mim. Eu tenho... Os meus filhos eu tenho como a base da minha vida. Sem eles... Você não é ninguém, né? Não seria ninguém. Meus filhos. Eu não sei se já percebeu, meus filhos são minhas prioridades. Total, em tudo. Em tudo que você tá falando aqui, eu acho Tudo. que caiu bem, assim, nosso papo, assim. Tudo, meus filhos, sim. E amor. Amor já falamos, né? Deixa eu ver o que é. Grata a tudo que me aconteceu lá atrás, há 20 anos atrás, a tudo que eu tenho hoje. Eu só peço a Deus força, saúde e peço a Deus muito obrigado, porque eu tenho gratidão a tudo que Ele me proporcionou até hoje. E tem uma frase que você esqueceu de falar, saudade. Saudade. Essa eu tenho, muita saudade da minha avó. E aquela ali eu não gosto de falar muito da minha avó, mas é uma saudade. Sabe se Deus fala assim, você tem um minutinho para lá em cima, você vai lá e volta. Eu queria, só para dar um abracinho nela, muita saudade da minha avó. Eu também tenho muita saudade de duas pessoas, mas... Eu sei. Esse é o preço que a gente paga de viver longe, né? Infelizmente, esse é o lado ruim de estar aqui.
Perder pessoas estando aqui. É verdade. É o preço, é a única parte chata. Tirando o frio de Luxemburgo, que eu também não gosto. Mas o pior de tudo é isso. O frio perder também. Pessoas estando aqui é a parte mais difícil. É muito triste. Muito, muito complicado. É muito triste. Então é isso, gente. Hoje eu estive com nossa querida, um apelido sugestivo, né? Não precisa nem de apresentações, Brazuquinha, dona da porra toda, como ela mesmo fala. Ai, quem dera. Gostei muito de falar com ela. Se vocês, eu acho que ela gostou de participar também. Eu acho que se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem deixar aí, a gente pode marcar um novo podcast para tirar mais dúvidas em relação a filhos, né? E é isso. Quem gostou, curte, compartilha, deixa seu like e a gente se vê até a próxima, tá bom? Adi! Obrigado.